Eu sempre fui um amante do mar, talvez até mais do que deveria ser. Trabalhei em barcos desde cedo, herdei de meu pai essa ligação com o oceano. Pesca, transporte de carga, até alguns serviços de turismo, não havia nada que eu não soubesse sobre o comportamento das águas. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Naquela noite, não deveria ser diferente. Tínhamos recebido um chamado para buscar uma carga pequena numa ilha ao sul, uma daquelas operações de rotina que se faz para manter o barco em movimento e o dinheiro entrando. A previsão do tempo parecia tranquila, sem tempestades à vista. Eu e o resto da tripulação nos preparamos como sempre, sem pressa, pois tudo indicava que seria uma viagem comum. Saímos ao entardecer. O céu estava limpo e o mar calmo, com apenas um leve balanço nas águas. Sabe quando tudo parece tranquilo demais? Talvez tenha sido meu instinto tentando me alertar, mas eu ignorei. Naquela hora, a calmaria só me fazia sentir uma paz estranha, quase desconfortável. Já era por volta das 11 da noite quando tudo começou. Estávamos em uma parte isolada do oceano, onde as profundezas eram incomensuráveis. A lua estava alta, refletindo nas ondas como se as tocasse levemente. O silêncio ali é sempre perturbador, mas para quem trabalha no mar, se acostumar com isso é parte do ofício. O rádio do barco começou a chiar, mas não havia nada de estranho nisso. Interferências em alto mar são comuns. Mas, dessa vez, o chiado se prolongou por tempo demais, quase como se algo tentasse se comunicar. Ninguém deu muita importância, pelo menos, não até aquele momento. Uma das coisas que notei foi a ausência de gaivotas. Em uma travessia como aquela, sempre há pássaros marinhos sobrevoando o barco ou à espreita nas águas, buscando restos de peixe. Mas naquela noite, nada. Nenhuma única ave. Como eu disse, no começo, não percebi a gravidade disso. Só mais tarde, quando tudo já havia saído de controle, é que comecei a pensar nesses sinais sutis. À meia-noite, o mar começou a mudar. As ondas, que até então eram calmas, passaram a se agitar de maneira normal. O barco balançava mais do que o habitual, mas ainda nada que nos causasse alarme real. O primeiro a notar foi Paulo, o mais experiente de nós. Ele estava no leme e me chamou com um olhar estranho, quase desesperado, apontando para o horizonte. Foi quando eu vi pela primeira vez. Uma onda gigantesca se erguia à nossa frente, mas não era como uma onda comum. A água parecia distorcida, formando um arco irregular, como se algo estivesse tentando emergir. Fiquei paralisado por um momento, incapaz de compreender o que estava vendo. Mas a resposta veio rápido demais, e eu não estava preparado. De dentro da onda, uma sombra colossal começou a tomar forma. Era maior do que qualquer coisa que eu já havia imaginado, mesmo nos meus piores pesadelos. Primeiro, pensei que fosse algum tipo de baleia, mas logo percebi que era muito pior do que isso. Algo saiu das profundezas, algo que jamais deveria ter emergido. Era uma criatura gigantesca. Suas mandíbulas se abriram de repente, revelando fileiras de dentes afiados, algo que só vi em documentários sobre tubarões, mas multiplicado de forma assustadora. Seu corpo parecia uma mistura bizarra entre um cetáceo e algo que eu só poderia descrever como um monstro de eras passadas, como se o próprio oceano tivesse parido aquilo dos abismos mais profundos. A água ao nosso redor começou a ferver, como se estivesse sendo sugada para dentro da criatura. Paulo tentou manobrar o barco, mas não adiantava. Eu senti a força da correnteza puxando o casco, fazendo o motor gemer de maneira agonizante. O pânico tomou conta da tripulação. Um dos marinheiros, Mário, já estava gritando, tentando desesperadamente lançar os botes salva-vidas, mas de que adiantaria? No meio daquele caos, eu sabia que não havia como escapar. O barco balançava violentamente, e eu caí no convés, escorregando nas ondas que quebravam sobre nós. Quando me levantei, só vi o terror se desenrolando. A criatura se ergueu ainda mais, sua boca se abrindo como um poço de morte. A última coisa que lembro de ver com clareza foi Paulo sendo tragado pelo vórtice que a coisa criará com seu movimento. Ele desapareceu em meio à espuma, sem gritos, sem chances. Mas o mais aterrorizante não foi apenas a presença daquele monstro.
Foi o som. Uma espécie de gemido profundo e abafado que ressoava no meu peito. Não era um rugido como eu esperava de uma besta daquela magnitude. Era como se o próprio oceano estivesse chorando por aquilo ter voltado à superfície. Algo ancestral, algo que estava lá desde muito antes de nós. Algo que deveria ter permanecido nas profundezas, longe de qualquer contato humano. Por algum milagre, o barco não foi imediatamente destruído. A criatura desapareceu tão rápido quanto apareceu, mergulhando de volta ao fundo escuro do oceano. Mas as marcas da sua passagem estavam por toda parte. As ondas ainda batiam com violência, os instrumentos eletrônicos do barco estavam completamente fora de controle, e parte da tripulação havia sido levada pela força da água. Agora só restávamos eu e mais 2 homens. Um deles, Carlos, estava em choque. O outro, Júlio, tentava, de maneira desesperada, religar o motor que havia falhado no momento do ataque. Minha mente estava atordoada. Não conseguia pensar em como reagir ou para onde ir. O rádio ainda chiava, mas agora, entre os chiados, eu podia ouvir algo mais, um som baixo, quase como um sussurro, uma voz que não era humana. E foi aí que eu percebi a verdade. Isso não era um acidente. Alguém sabia. A carga que fomos buscar naquela ilha remota não era o que parecia ser. Talvez, sem perceber, havíamos despertado algo que estava enterrado há milênios. Um segredo mantido por quem entendia o perigo do que habitava aquelas águas. E agora, não havia como voltar. O oceano havia nos condenado. O som do rádio continuava, aquela interferência distorcida que, de alguma forma, parecia mais assustadora do que a própria criatura que nos atacara. O silêncio no barco era interrompido apenas pelo motor que Júlio tentava religar em desespero, e os chiados incessantes. Carlos, de olhar vidrado, não movia um músculo. Ele estava em choque profundo, incapaz de reagir ao que acabáramos de testemunhar. Eu sabia que precisava tomar uma atitude, mas meu corpo parecia paralisado, quase como se algo estivesse me puxando para uma espécie de letargia. Por um momento, fui tomado por um pensamento absurdo. Seria o mar nos chamando? Algo nas profundezas nos atraindo de volta, como se estivéssemos violando um território proibido, um lugar que humanos não deveriam conhecer. Júlio, consegue? Perguntei, minha voz rouca de tensão. Ele não respondeu de imediato, mas seus olhos, fixos no painel de controle, demonstravam o pânico. Estávamos à deriva, e com a energia elétrica do barco completamente comprometida, era impossível usar qualquer tipo de comunicação. Nem sinal de satélite, nem rádio. Era como se tivéssemos sido isolados em uma bolha no meio do oceano. Por alguns minutos, tudo permaneceu do mesmo jeito. O motor deu sinais de vida algumas vezes, apenas para falhar logo em seguida, e o balançar constante do barco nos lembrava da força implacável das ondas. Mas o que mais me perturbava era a sensação de que aquilo não havia terminado. Algo no ambiente estava errado. Uma espécie de silêncio pesado, quebrado apenas pelo render da estrutura do barco. Devemos voltar para a cabine. Precisamos verificar o sonar, sugeri, tentando dar alguma direção para não perder o controle. Júlio apenas acenou com a cabeça, concordando. Caminhei para a cabine de controle, me segurando nas laterais para não cair, enquanto o barco balançava. Quando cheguei ao sonar, uma onda de frio percorreu minha espinha. A tela mostrava uma presença no radar, algo grande, gigantesco, submerso, e estava se movendo novamente. Havia desaparecido por um tempo, mas agora estava de volta, cercando-nos de uma maneira que parecia quase deliberada. A mancha no sonar indicava que o monstro, ou seja lá o que fosse, estava a uma profundidade assustadora. Talvez centenas de metros abaixo. Mas sua proximidade era evidente. Não pode ser só um animal, murmurei para mim mesmo, mas alto o suficiente para Júlio ouvir. Ele me encarou com olhos arregalados, sem entender o que eu queria dizer. E, naquele instante, eu mesmo questionei se estava pensando claramente. Afinal, não havia nada no oceano, nenhuma criatura documentada, que pudesse se comportar daquela maneira. Algo inteligente, algo deliberado, que aparecia e desaparecia como se estivesse nos estudando.
Quando voltei o olhar para a tela do sonar, uma nova onda de pavor me atingiu. A mancha estava se aproximando, rápido demais. O sonar apitava com mais intensidade, as leituras ficando cada vez mais próximas. O coração começou a bater mais forte no meu peito. Aquilo estava vindo em nossa direção, e dessa vez, não haveria chance de escapar. Segura firme! Gritei para Júlio, enquanto me agarrava a qualquer coisa que estivesse por perto. A onda bateu no barco com uma força indescritível. Fomos lançados de um lado para o outro como se fossemos nada mais que uma casca de nós à mercê do oceano. O convés inclinou de maneira assustadora, e por um instante, tive certeza de que o barco viraria. Júlio caiu no chão, escorregando sobre a superfície molhada. Eu ouvi um grito abafado vindo de Carlos, ainda paralisado em seu estado de choque. As águas pareciam explodir ao nosso redor, formando redemoinhos e ondas que subiam como muralhas de água, enquanto a presença no sonar se tornava mais forte, como um fantasma gigante. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Não era só uma criatura perdida no oceano. Havia algo de muito mais profundo acontecendo ali. Eu sabia que estávamos transportando algo em comum, mas nunca imaginei que seria isso. A carga que fomos buscar naquela ilha remota tinha sido tratada com extremo sigilo. Nenhuma informação havia sido fornecida para nós, exceto que deveríamos fazer a entrega sem perguntas, o que não era incomum quando o pagamento era bom. Mas agora, olhando para a situação em que estávamos, ficou claro, essa carga havia atraído a atenção de algo muito maior e muito mais perigoso. Tentei fazer o que minha mente conseguia processar no momento, correr até o compartimento de carga. Precisava ver o que estávamos levando. Precisava entender o que havíamos feito. Júlio, preciso que você fique aqui e mantenha o barco estável o máximo que puder. Gritei, correndo para a escotilha que levava a carga. Ele assentiu, sem saber muito bem o que fazer, mas seu foco parecia voltar, talvez pela pura adrenalina. Descendo os degraus, cada passo parecia pesar mais do que o anterior. O porão estava inundado parcialmente, mas a carga ainda estava segura, amarrada com correntes e coberta por uma lona grossa. Me aproximei, sentindo o coração disparar, e, com mãos trêmulas, puxei a lona para o lado. O que vi me deixou sem palavras. Não era uma simples caixa ou recipiente. Era algo vivo. Não me entenda mal, não havia um ser pulsante ali dentro, mas o objeto irradiava uma energia palpável. Era uma espécie de artefato metálico, antigo, coberto por símbolos estranhos, desgastados pelo tempo, que não reconheci de imediato. E havia um som baixo vindo de dentro dele, algo que parecia ecoar nas paredes do porão como uma batida suave, constante, quase hipnótica. Minha mente começou a conectar os pontos, mas eu não queria acreditar no que parecia óbvio. De alguma forma, esse objeto estava ligado à criatura lá fora. Talvez fosse um tipo de isca, algo que pertencera a ela, algo que fora roubado das profundezas do oceano e que agora atraía aquela besta gigantesca. Eu precisava desfazer o que havíamos feito. Precisava tirar aquilo do barco, mas não sabia como. O peso e o tamanho do artefato impossibilitavam qualquer tentativa de jogar aquilo ao mar sozinho. Estávamos condenados se aquilo continuasse a bordo. Quando voltei ao convés, Júlio estava lutando contra o timão, e o motor finalmente havia voltado a funcionar, mas o barco ainda estava à mercê das ondas violentas. O sonar ainda mostrava a aproximação constante da criatura, mas agora eu sabia o que fazer. Júlio, temos que nos livrar da carga. Gritei, a voz quase sendo engolida pelo som da água. Ele me olhou como se eu fosse louco, mas não houve tempo para explicações. Ou jogávamos aquele artefato no mar, ou seríamos destruídos. Júlio hesitou por um momento, mas o desespero em seus olhos dizia que ele sabia tão bem quanto eu, não tínhamos escolha. A criatura lá fora estava vindo por aquilo. Qualquer outro cenário era morte certa. Corri de volta para o porão, com Júlio logo atrás de mim. O som ensurdecedor das ondas batendo contra o casco fazia tudo parecer um pesadelo. As paredes do barco rangiam como se estivessem prestes a ceder, e cada vez que ouvíamos o estrondo lá fora, sabíamos que a coisa estava mais perto. Chegamos à carga, e Júlio se congelou ao ver o artefato.
Seu olhar rapidamente passou de descrença para algo próximo ao pavor. "O que diabos é isso?" ele murmurou, mas eu não tinha resposta. Nem sabia o que dizer. "Não importa. Só precisamos tirá-lo daqui", respondi, com uma firmeza que eu não sentia. Tentamos, desesperadamente, puxar o objeto para fora do porão. Ele era incrivelmente pesado, além de preso por várias correntes. O tempo estava contra nós, e cada segundo parecia uma eternidade. O barulho das ondas continuava aumentando, e agora, ao longe, ouvíamos novamente o som abafado e gutural daquela coisa no mar. Era como se o oceano estivesse chamando, exigindo de volta o que havíamos roubado. Tivemos que cortar as correntes com o que tínhamos à mão. Júlio pegou uma barra de ferro que usávamos para emergências, e eu, com uma chave inglesa, comecei a soltar os parafusos das fixações. Nossos corpos estavam exaustos, mas o medo nos mantinha em movimento. Estávamos ensopados, tanto pela água do mar quanto pelo suor. O artefato finalmente se soltou com um estrondo metálico. Ele tombou pesadamente no chão, o impacto reverberando pelas paredes do barco. Júlio e eu trocamos um olhar, era agora ou nunca. Com um esforço descomunal, começamos a arrastar a coisa em direção ao convés. Cada metro parecia um desafio impossível. O barco balançava mais violentamente, e o som daquela coisa no sonar se aproximava cada vez mais rápido. Estávamos à beira do pânico completo. Não conseguíamos mais raciocinar com clareza, era só adrenalina pura e medo de sermos destruídos a qualquer momento. Ao chegarmos ao convés, o vento e as ondas nos atingiram como um muro. O mar estava furioso, as ondas quebrando contra o barco com tanta força que senti como se estivéssemos sendo sacudidos por mãos gigantescas. A lua, antes brilhante, agora se escondia entre nuvens escuras, mergulhando tudo em uma penumbra sinistra. Foi aí que eu a vi novamente. A forma colossal da criatura, surgindo das águas a uma distância aterrorizante. Sua boca, repleta de dentes afiados, abriu-se em um rugido silencioso, como se estivesse vindo diretamente para nós. Senti meu coração parar por um segundo. Era um predador, e nós éramos a presa. Júlio e eu, usando cada grama de força restante, empurramos o artefato em direção à borda do barco. Ele escorregou sobre o convés molhado, rangendo com um peso opressor. Quando chegamos à beirada, houve um momento de hesitação. Algo irracional dentro de mim queria segurar aquilo, impedir que caísse no mar. Era como se uma força invisível tentasse me convencer de que jogar o artefato fora não resolveria nossos problemas. Mas então o rugido da criatura ecoou novamente, e não havia mais tempo para pensar. Júlio e eu empurramos com toda a nossa força, e o artefato finalmente despencou no oceano, caindo com um som abafado, rapidamente engolido pelas profundezas. Por alguns segundos, tudo parou. O mar ao nosso redor, que antes parecia tão agitado, começou a se acalmar lentamente. As ondas ainda eram fortes, mas perderam o ímpeto mortal. Olhei para Júlio, que respirava ofegante ao meu lado, e então para a água escura à nossa frente. A criatura havia sumido. O sonar, que até então apitava incessantemente, parou de registrar qualquer coisa. Não havia mais aquela presença colossal nas proximidades. Parecia impossível, mas a coisa simplesmente desaparecera. Permanecemos ali, em silêncio, por um tempo que não consegui calcular. Era como se o mundo ao nosso redor estivesse esperando para ver se tudo realmente havia acabado. O mar continuava a balançar o barco, mas o terror, aquela força esmagadora que sentimos antes, tinha ido embora. Como se tivéssemos passado por um julgamento, e, de alguma forma, saído vivos do outro lado. Com as pernas trêmulas, fiz meu caminho de volta ao leme, e Júlio me seguiu, visivelmente abalado, mas vivo. Não trocamos palavras, não havia muito o que dizer. O silêncio que se instalou entre nós era o único alívio que restava. Conseguimos religar o motor e apontar o barco de volta à costa, mas tudo parecia diferente. Eu sabia que, por mais que tentássemos seguir em frente, nunca mais seríamos os mesmos. Algo naquele oceano havia mudado para sempre.
Ou talvez, só tivéssemos entendido uma verdade que sempre esteve lá: o mar guarda segredos que não deveriam ser descobertos. Quando finalmente chegamos ao porto, já era de manhã. O sol começava a nascer no horizonte, mas para mim, não trouxe conforto. Olhei uma última vez para o oceano e soube que jamais voltaria a ele da mesma forma. Descemos do barco em silêncio, eu e Júlio trocamos um aceno de cabeça, como se disséssemos adeus a mais do que apenas uma viagem. E eu sabia, no fundo da minha mente, que aquilo lá fora ainda estava esperando. Não por nós, talvez, mas por qualquer um que ousasse desafiar as profundezas novamente. Porque, no fim das contas, o oceano nunca perdoa. Ele apenas aguarda. Acordei cedo naquela manhã, como sempre faço antes de uma longa pescaria. O céu ainda estava tingido de um tom cinza, a promessa de uma tempestade se formando no horizonte. Meu barco, o vento norte, balançava suavemente nas águas calmas da marina. Era um modelo robusto, pequeno para alguns padrões, mas resistente o suficiente para aguentar o mar aberto, ou ao menos era o que eu achava. Já fazia uma semana desde a última vez que eu havia saído. As tempestades constantes nas últimas noites e os avisos da guarda costeira tinham me mantido em terra firme, mas, finalmente, hoje parecia ser o dia perfeito para arriscar uma nova pescaria. Precisava disso. As despesas estavam acumulando e, sem uma boa captura, não conseguiria manter o barco, muito menos sustentar minha família. Peguei meu café, finalizei os preparativos no convés, e segui para o ponto de pesca, a cerca de 40 milhas da costa. As ondas estavam mais altas do que o esperado, mas nada que eu não pudesse manejar. O rádio emitia chiados intermitentes, e a previsão do tempo continuava insistindo que as águas estavam seguras, apenas alertando para agitação moderada. Enquanto o barco cortava as ondas, notei que o ambiente ao meu redor estava mais silencioso do que de costume. Normalmente, as gaivotas faziam um alvoroço sobre a água, especialmente em áreas onde havia grande presença de peixes. Mas hoje, nada. Não vi uma única ave. As águas, que sempre me pareceram convidativas e familiares, de repente pareciam hostis. Cheguei ao ponto de pesca no final da manhã. O céu continuava a se fechar, nuvens densas e pesadas formando uma muralha no horizonte. Mesmo assim, eu estava determinado. Lancei as redes, ajeitei as iscas, e comecei a preparar os instrumentos. Havia algo na atmosfera que me deixava inquieto, mas não havia tempo para superstições. O mar pode ser imprevisível, mas é o que ele é, um lugar selvagem e impiedoso, e eu tinha aprendido a aceitar isso. As primeiras horas se passaram sem incidentes, e o rádio continuava com aquele chiado constante, como se algo interferisse na comunicação. Era um ruído de estática que me incomodava profundamente. De vez em quando, algumas palavras distorcidas surgiam, mas logo desapareciam no zumbido monótono. Por volta do meio-dia, notei algo estranho na água. Pequenos redemoinhos começaram a aparecer, formados sem qualquer explicação aparente. Era como se a água estivesse se mexendo sozinha, agitada de uma forma que eu nunca havia visto antes. Em uma das minhas viagens anteriores, pescadores mais velhos falaram sobre fenômenos assim, correntes inesperadas ou animais de grande porte passando por baixo dos barcos, mas nunca acreditei muito nisso. Até aquele momento. Continuei lançando a linha, mais por insistência do que qualquer outra coisa. Depois de um tempo, senti um puxão forte, algo enorme havia mordido a isca. O barco inteiro inclinou-se, e meu coração disparou com adrenalina. Segurei o molinete com todas as forças, mas o que quer que fosse, estava me puxando de volta, quase como se tivesse mais poder do que o barco inteiro. A princípio, achei que fosse um atum gigante, algo que poderia mudar o meu mês, talvez o ano inteiro, financeiramente falando. Mas conforme a luta entre nós se intensificava, comecei a perceber que algo estava muito errado. O barco se inclinava demais para um lado, e o motor começou a falhar, como se estivesse sendo puxado para dentro das profundezas. Desliguei o motor e me concentrei no que estava na linha. A tensão no cabo era insuportável,
e o som que ele fazia ao ser puxado parecia um grito metálico, como se a própria estrutura do barco estivesse à beira de se partir. Olhei para as águas escuras ao meu redor e, de repente, percebi o que estava acontecendo. A linha não estava presa em um peixe. Ela estava enredada em algo muito maior. Soltei a linha imediatamente. Vi a corda afundar nas águas, e por um breve momento, tudo ficou calmo novamente. Mas não por muito tempo. Um tremor percorreu o casco do barco. Um som surdo, profundo, como se algo gigantesco estivesse se movendo logo abaixo da superfície. A água ao redor começou a borbulhar, e o barco balançou de maneira instável, quase como se tivesse sido atingido por uma onda invisível. E foi aí que eu o vi. A princípio, parecia um vulto, uma sombra escura movendo-se por baixo das águas. Mas conforme ela se aproximava da superfície, meu coração parou. Uma criatura colossal, maior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar, emergiu lentamente. Seus contornos enormes rompendo a calmaria aparente do oceano. Primeiro veio a cabeça, uma boca enorme, capaz de engolir o barco inteiro, aberta em um vazio negro e profundo. A água ao redor dela parecia evaporar, deixando-a emergir como um monstro que subia das profundezas mais escuras do oceano. Os dentes, afiados como lâminas, eram dispostos em várias fileiras, e a garganta abria-se como portal para algo indescritivelmente terrível. Eu não conseguia ver o corpo todo, mas o que se destacava era o seu tamanho, maior do que qualquer barco que eu já tenha visto. Era como se o próprio oceano estivesse vivo, e eu estivesse prestes a ser devorado por ele. Em pânico, tentei religar o motor, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a chave. O barco balançava violentamente, quase virando a cada movimento. A criatura me encarava, ou pelo menos parecia. Seus olhos, pequenos e frios, eram nada comparado ao vasto vazio de sua boca. Eu era insignificante diante dela. Apenas mais uma presa na vastidão do mar. Finalmente, consegui ligar o motor, e o barco arrancou, mas não rápido o suficiente. Senti uma onda gigantesca se formar atrás de mim, e antes que eu pudesse reagir, a cauda imensa da criatura, que eu mal conseguia ver com clareza, golpeou a água, criando uma parede de ondas que me jogou violentamente para frente. O barco quase virou, a água invadiu o convés, e eu fui jogado contra a cabine, perdendo o ar por um momento. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som ensurdecedor das águas e o rugido baixo e profundo da criatura. O barco balançava como um brinquedo nas mãos de uma criança cruel, e eu me agarrava ao leme com todas as forças, tentando manter o controle. Por um instante, achei que seria o fim. A criatura estava ao meu lado agora, sua boca enorme aberta, como se estivesse se preparando para engolir o barco inteiro. O tempo pareceu parar. Eu estava ali, paralisado, os dedos cravados no leme, o coração batendo de forma descontrolada no peito. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar para aquela coisa monstruosa ao meu lado, emergindo lentamente das profundezas. A boca aberta e aquela escuridão dentro dela. Não havia como descrever a dimensão do pavor. Senti meu estômago se revirar. Era como se estivesse na beira do abismo, esperando ser puxado para dentro, sabendo que não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer para escapar. As ondas continuavam a balançar o barco com violência, e cada vez que ele inclinava, parecia que ia virar de uma vez. Mas eu sabia que, se aquilo acontecesse, não haveria volta. Se eu caísse na água, seria um homem morto. Não importava o quão bem eu soubesse nadar, nem o que eu tentasse. Não havia como sobreviver àquilo. Foi então que a criatura começou a se mover novamente. Sua cabeça gigantesca, aquela boca cavernosa, começou a se inclinar em minha direção. Ouvi o som de seus movimentos na água, um barulho profundo, como se as próprias correntes estivessem sendo rasgadas. O mar se agitou ainda mais, as ondas quebrando sobre o convés, e eu sabia que estava à beira do desastre. Com um movimento desesperado, empurrei o acelerador ao máximo. O motor rugiu, e o barco deu um salto à frente, arrancando com toda a força que tinha. O impacto das ondas contra o casco fazia tudo tremer, mas eu não me importava. Precisava sair dali o mais rápido possível.
O som da água sendo rasgada pela criatura ainda ecoava atrás de mim, e, por um breve momento, tive a impressão de que ela estava me perseguindo. Eu não tinha coragem de olhar para trás. O medo de ver aquela boca enorme, mais perto do que nunca, era insuportável. O barco acelerou pela superfície do mar, cortando as ondas de forma instável, mas suficiente para me afastar de onde a criatura estava. As mãos do Nemo estavam molhadas de suor e da água que inundava o convés. Eu estava tremendo, mas a adrenalina me manteve em movimento. O rádio chiava intermitentemente, mas agora as palavras distorcidas faziam ainda menos sentido. Tudo o que importava era o som do motor funcionando, a única coisa entre mim e a morte. A coisa não parecia me seguir mais, mas o mar continuava agitado, e eu sabia que ela ainda estava lá embaixo. Era como se o oceano inteiro estivesse tomado por sua presença. Cada onda, cada redemoinho que se formava me fazia pensar que ela poderia surgir a qualquer momento e acabar com tudo. Mas o pior de tudo não era o pavor momentâneo, era a compreensão de que algo tão imenso, algo tão inimaginável, realmente existia nas profundezas. Nós sempre soubemos que o mar guardava segredos, criaturas desconhecidas e perigos inesperados. Mas isso estava além de tudo que eu poderia conceber. Eu havia olhado diretamente para o abismo, e o abismo havia olhado de volta. Conforme me afastava da área, o mar começou a se acalmar. As ondas diminuíram, o vento enfraqueceu, e a tempestade que antes parecia iminente não passava de nuvens escuras se dissipando ao longe. O barco, ainda instável, voltou a navegar de forma mais regular, mas eu continuava em estado de choque. Depois de alguns minutos, o rádio finalmente emitiu uma transmissão clara. A guarda costeira estava tentando contato, alertando sobre uma anomalia marinha que havia sido registrada na região, pedindo que todos os pescadores e embarcações comerciais se afastassem imediatamente. As palavras chegavam até mim como se viessem de uma realidade distante, algo abstrato, que não podia ser verdade, mas eu sabia que eram reais demais. Parei de lutar contra o impulso de olhar para trás, e com o coração disparado, olhei para o oceano aberto, para o lugar onde a criatura havia emergido. A água estava calma novamente, o sol começava a aparecer por entre as nuvens. Qualquer um que olhasse para aquele mar agora não imaginaria o que estava por baixo, o que poderia surgir das profundezas sem aviso. Ainda assim, a sensação de ser observado não foi embora. Mesmo com a calmaria do mar, era como se aquela coisa ainda estivesse ali, invisível, esperando o momento certo para atacar novamente. Continuei navegando até a costa, tentando manter a mente focada. Mas era impossível esquecer o que havia visto, o terror profundo que ainda impregnava cada fibra do meu ser. A vida no mar sempre foi perigosa, eu sabia disso. Mas aquilo era diferente. Não era um simples acidente ou um encontro com um predador comum. Era algo maior, algo antigo, algo que eu nunca seria capaz de entender completamente. Cheguei à marina algumas horas depois, completamente exausto, como se tivesse carregado o peso de uma montanha nas costas. Amarrei o barco, desliguei o motor, e me sentei por um tempo no convés, sem conseguir me mexer, sem saber o que fazer. Outros pescadores da marina notaram meu estado e vieram perguntar o que tinha acontecido, mas eu mal conseguia falar. As palavras ficaram presas na garganta. Como eu explicaria o que havia visto? Como alguém poderia acreditar em algo assim? Uma criatura gigantesca, maior do que qualquer coisa já registrada, saindo do fundo do mar e quase me engolindo vivo? Sabia que, se contasse a verdade, muitos me chamariam de louco, outros de bêbado ou cansado demais. A pesca no mar é conhecida por despertar superstições e lendas, e eu sabia que minha história seria jogada no meio de outras tantas. Mas eu vi. Eu vivi aquilo. Nos dias que se seguiram, tentei voltar ao mar, mas a cada vez que chegava perto, a imagem daquela boca monstruosa se abria em minha mente, me paralisando. Passei a evitar qualquer coisa que envolvesse o oceano, mas ainda assim, em cada sonho, em cada pensamento solitário, a criatura retornava. Passei dias tentando me afastar daquilo, mas o mar sempre me chamava de volta. Não era só o sustento da minha família que dependia disso, era algo mais profundo, algo que está no sangue de todo pescador. Mas, depois do que eu vi, voltar àquelas águas era uma ideia impossível de aceitar.
Mesmo quando as contas começaram a acumular, o barco ficou parado na marina e a rotina em casa virou uma desculpa para evitar pensar naquilo. Eu sabia que não poderia continuar assim. Ainda assim, naquela pequena cidade costeira, boatos começaram a surgir. Outros pescadores começaram a relatar coisas estranhas. Redes destruídas, peixes desaparecendo das águas que antes estavam sempre cheias. E então, um dia, um barco de um velho conhecido, o Felipe, não voltou ao porto. Procuraram por ele durante 2 dias, mas só encontraram destroços, pedaços irreconhecíveis do que um dia foi seu barco. Nenhum sinal do corpo. O medo se espalhou rapidamente entre nós. Começaram a surgir histórias. Uns diziam que era uma mudança nas correntes, que novas criaturas, vindas das profundezas, estavam chegando às águas mais rasas, empurradas pelo aumento da temperatura. Outros diziam que eram apenas histórias de pescadores exageradas. Mas, eu sabia a verdade. Ou pelo menos, o que eu tinha visto. E cada vez que alguém mencionava o desaparecimento do Felipe, eu sentia aquele mesmo calafrio subir pela espinha, me lembrando que a coisa ainda estava lá fora. Foi em uma tarde nublada, enquanto eu andava pela marina, que o dono de uma pequena empresa de mergulho, o Vicente, me chamou para uma conversa. Ele sabia que eu estava evitando o mar, sabia dos meus problemas financeiros e, aparentemente, tinha ouvido alguns sussurros sobre o que eu teria visto semanas atrás. Carlos, preciso de ajuda, ele começou, sem rodeios. Temos uma expedição agendada para amanhã cedo. Um cliente importante, daqueles que pagam muito bem. Só que, ele hesitou, olhando para o horizonte escurecido. Os mergulhadores estão ouvindo essas histórias, e ninguém quer ir. Eu olhei para ele, incrédulo. E você quer que eu vá no lugar deles? Não para mergulhar. Só para pilotar o barco e dar suporte. Você conhece essas águas melhor que ninguém. Eu pensei em recusar imediatamente, mas o desespero estava começando a apertar. Ele me ofereceu mais dinheiro do que eu ganhava em um mês de pescaria. Era arriscado, sim, mas se eu evitasse as áreas profundas, as regiões onde aquela coisa apareceu, talvez fosse seguro. Talvez fosse minha chance de superar o medo e seguir em frente. Afinal, quantas vezes algo assim poderia acontecer? Talvez fosse uma coincidência, ou era o que eu queria acreditar. Na manhã seguinte, estava a bordo de um barco maior do que o meu, pronto para tal expedição. O cliente, um empresário de uma grande cidade, parecia empolgado. Ele não acreditava nas histórias, rindo das superstições locais. Essas lendas do mar, sempre fascinantes, mas sem fundamento, ele disse em algum momento, enquanto ajustava seu equipamento de mergulho. Meus nervos estavam à flor da pele, mas tentei me concentrar na tarefa, navegar até o ponto marcado no GPS e garantir que nada saísse do controle. O mar estava agitado, mais do que o normal para aquele horário da manhã. Havia algo no ar, algo que me lembrava demais do dia em que vi a criatura. Mesmo assim, seguimos em frente. Quando chegamos ao ponto de mergulho, eles se prepararam para descer. Fiquei no convés, controlando o barco e observando os mergulhadores desaparecendo nas profundezas com seus equipamentos modernos. As primeiras horas foram calmas. O sol, escondido por nuvens esparsas, lançava uma luz fria sobre o oceano. Eu estava começando a me convencer de que talvez estivesse tudo na minha cabeça, talvez eu estivesse exagerando. Até que o rádio de mergulho chiou. Vicente, tem algo errado aqui embaixo, disse um dos mergulhadores, a voz abafada, carregada de tensão. Me aproximei do rádio, ouvindo com atenção, enquanto o empresário, que estava do meu lado, começou a franzir o senho. O som do rádio ficou distorcido por um momento, mas então voltou mais claro. Há algo, a voz cortou. Grande, está se movendo rápido. Meu coração disparou. Olhei para a água ao redor do barco, tentando enxergar algo, qualquer coisa, mas as ondas estavam inquietas, cobrindo tudo com uma camada turva. Os outros mergulhadores estavam no fundo, quietos, talvez sem perceber o que estava acontecendo. De repente, um dos cabos que segurava um dos mergulhadores se tensionou de forma violenta. O barulho que veio a seguir foi inconfundível. O som do cabo de aço se esticando até o limite, quase se partindo.
O empresário me olhou, pálido. O que está acontecendo? Antes que eu pudesse responder, vi a água ao redor do barco começar a girar, formando redemoinhos. Uma sombra gigantesca passou logo abaixo da superfície, algo tão grande que a água parecia deformar ao redor dela. Meu estômago afundou. Todos para fora da água! Gritei no rádio, minha voz trêmula, tentando não soar em pânico. Saíam agora! Os mergulhadores começaram a subir rapidamente, mas o cabo continuava tenso, puxando de volta um deles, como se algo o estivesse prendendo no fundo. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava ali embaixo. Puxem! Puxem ele para cima! Gritei para o empresário e os poucos tripulantes. Enquanto tentávamos puxar o cabo, algo enorme rompeu a superfície. A água explodiu ao nosso redor, e lá estava ela novamente. A criatura que me assombrava desde aquele primeiro encontro. Aquela boca colossal, aquele vazio negro de dentes afiados. Ela surgiu brevemente, rápida como um pesadelo, e em seguida, desapareceu nas águas novamente, levando o mergulhador com ela. A cena parecia irreal. Não havia gritos, apenas o som do mar e o eco do cabo estourando ao ser partido. O empresário, antes cético e despreocupado, agora estava em choque, incapaz de falar. Conseguimos puxar os outros 2 mergulhadores a tempo, mas o terceiro nunca mais foi visto. Com o motor do barco já ligado, eu acelerei para longe daquele ponto. A água estava começando a se acalmar novamente, mas eu sabia que a calma era temporária. Aquilo estava lá embaixo, espreitando, esperando o próximo movimento. Chegamos à costa horas depois, todos em silêncio, como se o próprio ar estivesse pesado demais para ser respirado. Ninguém falava sobre o que havia acontecido, mas todos sabiam. Havia algo naquele mar, algo que não deveria existir. Algo que não se importava com nossa compreensão ou lógica. Voltei para casa naquela noite, incapaz de dormir. No dia seguinte, vendi o vento norte. Nunca mais voltei ao mar. A criatura, seja lá o que for, ainda está lá fora, nas profundezas, esperando. E eu sei que, um dia, ela voltará.